A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite abençoada pelo nosso Deus para podermos meditar na Sua santa palavra. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as noites e também todas as manhãs com o Devocional da Manhã. Hoje nós estaremos meditando, eu convido você a meditar juntamente comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 18. Não, capítulo 1, versículos 13 ao 19. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Aleluias. Hoje, com essa palavra de extrema importância para a nossa vida. Muitas vezes a gente passa por essa palavra e depois se esquece. Mas nós não podemos nos esquecer dessa palavra grandiosa aqui, irmãos, que nos traz essa advertência, né, de que antes nós éramos filhos desobedientes, mas que no momento que a gente recebe a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós devemos ser filhos obedientes. Conforme a gente viu aqui, olha, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes. Olha só, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, né? Aquilo que as obras da carne, né, que a gente antes de conhecer a Cristo praticávamos, né? A gente não pode se conformar com essas obras, né, e voltar a fazê-las, irmãos. Porque aqui diz, olha, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, né? Aqui está dizendo em toda. Então, nós precisamos o quê? Vigiar, né, a nossa, em tudo, irmãos, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, né, as nossas atitudes. Quantas vezes vemos pessoas, né, que dizem serem servos do Senhor, cristãs, né, mas que qualquer coisa, né, ali na sua casa mesmo é áspero com a sua esposa, ou a mulher também trata mal o seu esposo, né, ou então age ali com grosseria com um vizinho, né, com um colega de trabalho, e isso não é o que? Atitude, né, de servo de Deus, porque o servo de Deus, aleluias, aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele tem que andar conforme a palavra de Deus orienta que ele ande, né? Então, se a palavra de Deus manda nós sermos, né, mansos, manda a gente ter paz com todos, a gente precisa ter essa paz, né? A gente não pode querer agir do nosso jeito. A gente tem que agir conforme a palavra de Deus nos manda, irmãos. E aqui diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Né? Então, não é só dentro da igreja, né, que nós devemos mostrar uma santidade, não. É em todo lugar, em toda a nossa maneira de viver, nas nossas atitudes, no nosso pensamento, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente fala,
né? Hoje em dia vivemos tempos, né, de redes sociais, de facilidade, né, de vermos tantas coisas. Às vezes a gente abre um aplicativo, né, de compras, né, onde a gente vai comprar alguma coisa, daqui a pouco aparece uma imagem, né, uma imagem que não condiz, né, conosco, né, servos de Deus, para a gente estar ali vendo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Fugir, sai daquele site, sai daquele aplicativo, né, sai daquela rede social, né, irmãos, e não darmos lugar ali à vontade da nossa carne de ficar vendo, né, aquelas coisas que não condizem com o nosso Senhor, porque a palavra de Deus está aqui, olha, nesse momento, nos orientando para a gente ser santo em toda a nossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo, aleluias, né? Então, devemos sim praticar essa santidade, essa separação, né? Nós somos separados para a obra de Deus, né? Então, devemos viver em santidade. Versículo 17: Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, né? Porque nosso tempo aqui na terra é um tempo de peregrinação. Devemos então andar em temor, né? Se a gente invoca por Pai aquele que nos chamou. Amém, irmãos? Aqui no versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Né? Antes a gente vivia verdadeiramente uma vã maneira de viver, né? Que herdamos dos nossos pais por tradição. Agora, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, aí é o seguinte, olha só, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, né? Então, o nosso Senhor, ele pagou um alto preço, aleluias, para que nós pudéssemos ser salvos, né? Para que tivéssemos a salvação, para que tivéssemos o perdão do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, vamos procurar, né, ter uma vida de santidade aqui nessa terra durante esse tempo de peregrinação que nós temos aqui. Porque sede santos, porque eu sou santo. Aleluias. Então, fica com essa palavra grandiosa, né, que nos exorta à santidade, né, para que nós possamos sermos servos, né, achados, né, como fiéis aqui nessa terra, né, pelo nosso Deus Todo-Poderoso, porque nós somos uma carta lida. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo, eles nos observam, né? Então devemos ter uma vida sim de santidade. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Amém? Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos traz nessa noite. E nessa hora eu convido você a estar fazendo a oração da fé juntamente comigo. Amém? Coloca a sua fé em ação. Creia que aquilo que você está pedindo ao Senhor nessa noite, aleluias, né? Que Ele vai te ouvir, irmãos, e que na hora certa a tua vitória vai chegar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento maravilhoso, momento este que ouvimos a Tua palavra e que agora estamos aqui, meu Pai, para colocarmos diante do Senhor aquilo que a gente necessita, Pai. Pai amado, eu lhe peço em prol de cada um dos irmãos que se encontram do outro lado, Pai, orando comigo nesse momento, elevando em pensamento aquilo que necessitam, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a cada um, trazendo, Pai, a vitória que necessitam, conforme a vontade do Senhor. Pai amado, perdoa, meu Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, e que cada vez mais possamos buscar a santidade do Senhor. Que o Senhor visite cada um nesse momento, Pai, aquilo que porventura estão pedindo perdão ao Senhor, que eles possam serem perdoados, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, coloco nas mãos do Senhor também aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram num leito de hospital, que se encontram num presídio, se encontram, meu Pai, num asilo, num orfanato, na rua, caído, Senhor.
Tem misericórdia, meu Pai, de cada uma pessoa, meu Deus, que se encontra nesse momento com seu coração voltado para o Senhor, clamando ao Senhor, que o Senhor possa atendê-los em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Fique conosco, Pai, atenda o clamor do teu povo, meu Deus, em nome de Jesus, e dai-nos força, Pai, para a cada dia, para buscarmos a santidade, Pai, para sermos achados tementes e fiéis ao Senhor nessa terra. Muito obrigada por tudo, que sejamos luz, Pai, nesse mundo. Nós te louvamos e bendizemos por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.